Olá, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E hoje quero contar algo que foi muito emocionante que eu vi nessa semana, dia 4, que foi um vídeo de um bebê, o nascimento dele. E esse vídeo me trouxe à memória a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos avisou. Eu vou ler com vocês a notícia que diz assim: na manhã da última quinta-feira 4, uma cena inusitada e emocionante surpreendeu funcionários e clientes de uma loja de artigos infantis localizada no centro do Recife. A dona de casa, Pábada Regina Ferreira de Lima, de 28 anos, entrou no estabelecimento para finalizar as compras do enxoval de seu bebê, mas acabou dando à luz no local com a ajuda das funcionárias da loja. Grávida de 38 semanas, Pábada começou a sentir fortes contrações enquanto circulava pelo interior da loja. Sem tempo hábil para buscar atendimento médico, ela foi amparada pelas funcionárias, que prontamente improvisaram um espaço no chão do estabelecimento para que o parto pudesse ocorrer com segurança. Segundo relatos da proprietária da loja, o nascimento foi extremamente rápido, durando cerca de 1 minuto e meio. Então, graças a Deus, porque o Senhor cuidou e que tudo aconteceu com segurança para a mãe e para o bebê. Que Deus os abençoe. Mas o que me chamou muita atenção foi o momento que para a mãe foi inesperado e também a rapidez do nascimento desse bebê. Na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 8, o Senhor diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Então, o Senhor Jesus está numa conversa com os seus discípulos e ele começa a respondê-los acerca do fim, porque os discípulos se interessam nesse assunto e começam a perguntar sobre que eventos seriam os eventos finais, que sinal haveria da vinda do fim e da vinda de Jesus. Então eles começam a falar sobre estas coisas. E o Senhor dá respostas e nos diz que o princípio das dores será nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Quando ele fala sobre o princípio das dores, isso ele compara a esses eventos, ao evento do nascimento de uma criança, ao momento que uma mãe vai ter ao começar a sentir as dores e que essas dores vão se intensificar à medida que se aproxima aquele nascimento. Então, por exemplo, no momento que vivemos, que será? Qual será esse momento? Nós podemos observar ao nosso redor as notícias e todas as coisas que têm acontecido, que estão mais intensas essas dores, que elas já não estão mais no princípio, que elas já iniciaram e que já estão se intensificando cada dia mais. Um exemplo disso são os terremotos, que cada vez que acontece, eles são mais fortes e inclusive em locais onde não era comum. Por exemplo, o Brasil não era comum. A gente abrir notícia, ver notícias e de terremotos acontecendo aqui. E temos visto em vários locais acontecendo. Então, tudo isso só nos aponta e nos traz essa percepção de que urgente é esse momento, de que não é um momento comum,
é algo que está para acontecer, que as nações se movimentam, se levantam, que move tantas coisas e aperta e nos dão essa necessidade de que o Senhor Jesus nos diz. Mateus 24, 44. Por isso, estai vós preparados também. Então, nós temos uma necessidade de nos preparar. Tudo que vai acontecer, tudo que tem acontecido, nos revela que o desfecho dos acontecimentos finais estão encaminhando para um momento único, que é a vinda do Senhor, que essas coisas estão nos apontando. E ele diz que nós devemos estar preparados. Essa preparação, ela é individual. Cada um de nós precisa estar preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, nós não vamos nos preparar se nós soubermos a hora. Nós vamos nos preparar justamente porque não sabemos a hora em que ele virá. Porque a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus, com as suas orientações que ele nos dá na sua palavra. O Senhor, ele nos fala que toda essa sequência de coisas que vão acontecer, situações difíceis, essas notícias que a gente tem visto tantas coisas acontecerem, isso tudo é para que a gente perceba o momento e se prepare. Então, amados, esse tempo ele vai se encurtando, porque à medida que as dores intensificam, o momento fica mais curto, então só vai encurtando o momento. Então, se esse tempo é tão curto, ele é tão precioso para a gente usar da forma correta. Não podemos nos distrair com coisas que tentam nos afastar de Deus, coisas que querem nos fazer tirar o alvo na caminhada, olhar para a direita, para a esquerda ou para qualquer outra coisa, mas olhar para o Senhor, porque é dele que vem a nossa redenção, nos aproximar de Deus, mergulhar mesmo nas palavras de Deus, conhecer esse Deus maravilhoso, se aprofundar, buscar a comunhão com o Pai, ter um relacionamento com o Senhor, de o ouvir, de o obedecer. Não podemos pegar esse precioso tempo que é tão curto e deixar as coisas irem acontecendo e não perceber o momento. A gente tem que estar desperto, a gente precisa estar nos organizando nossa vida para nos encontrar com Deus. O Senhor diz em Apocalipse 22, 7, eis que cedo venho. O Senhor repetidas vezes vai nos avisar da sua vinda. Repetidas vezes o Senhor Deus nos alerta que Ele vem. E Ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, este livro não foi escrito por acaso, ele foi escrito num propósito para nos direcionar, para sabermos como viver nesses momentos, nos momentos finais em que a humanidade, em que todas as coisas intensificarão em dores e também em se afastar de Deus. Mas nós devemos procurar ainda mais guardar essas palavras, ainda mais devemos andar nelas, porque ela é a luz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ela nos dá seguras recomendações e que podemos andar por ela sem tropeçar, ainda que esteja em trevas este mundo, mas a luz resplandece e nos guia e nos direciona. Então, é tempo de estarmos atentos a todas essas coisas e estarmos nos preparando, porque Ele virá e de forma bem rápida, assim como eu vi aquele nascimento tão rápido, cerca de 1 minuto e meio, não vai dar tempo se preparar. Quando chegar a hora, você já tem que estar preparado antes. Eu preciso me preparar antes, porque esta preparação é individual. Eu preciso examinar-me mesmo e ver as coisas que eu preciso estar
alinhada à vontade de Deus, fazer um exame de mim mesmo, perceber que eu preciso me alinhar aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. Então, amados, este é o aviso que o Senhor nos dá, porque Ele quer que nós tenhamos essa grande alegria de nos encontrar com Ele. Mas para aqueles que não estiverem preparados, esse momento não vai ser alegre, vai ser um momento triste, porque ela vai ser pega de surpresa e vai perceber que vai ficar de fora, que não vai dar tempo se preparar naquele momento, tem que ser antes. Então, que isso não aconteça conosco, de sermos pegos de surpresa, que venhamos estar preparados para para esse glorioso momento, para a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Tá bom, amados? Que Deus os abençoe e os guarde. Que o Senhor Jesus conceda a você um maravilhoso dia e que o Senhor, nosso Deus, nos preserve para a sua vinda, para que estejamos alinhados e preparados para a sua vinda. Ora vem, Senhor Jesus, eis que cedo venho.